1 Samuel, capítulo 28, versículo 3, diz assim: Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e tinha sepultado em Ramá. E era esta sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, e ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urins e nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor que é médium. E Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes por necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul e como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? E respondeu ele: Faze-me subir, Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. E respondeu-lhe o rei: Não temas, o que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? E ela respondeu: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse então a Saul: Por que me inquietaste e me fizeste subir? Então disse Saul: Mui angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem por ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te desamparou? E se fez o teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te disse: Tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não escutaste a ele, no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso agora o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa da palavra de Samuel. E faltaram-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o muito perturbado, lhe disse: Eis que tua serva deu ouvidos à tua voz, arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come e refaça a tua força, e te ponhas a caminho. Porém ele se recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e então ele atendeu. E levantou-se do chão e se assentou no leito.
E tinha a mulher em sua casa um bezerro cevado, apressou-se e o matou, tomando a farinha, o assou e o cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e seus servos e comeram. Depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Vamos orar? Pai, eu agradecido estou, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia, e o Senhor tem guardado as nossas vidas. Enquanto, Senhor, há fôlego de vida em nós, há esperança, Deus, para tudo que o Senhor prometeu nos fazer. Por isso nosso coração se inclina diante da sua majestade, e pedimos que a sua obra, a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, ela venha se completar até o dia de Cristo. Por isso, Pai, neste momento, nossos corações se abrem para o ensino da sua palavra. Nos instrui, Senhor, nos capacita a compreender, e que o Senhor traga revelação do teu Espírito para cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Acredito que praticamente todos nós ficamos sabendo e de alguma maneira acompanhamos a tragédia que se abateu essa semana sobre um time de Santa Catarina, Chapecoense, comissão técnica, os jornalistas, profissionais que estavam acompanhando esse voo, indo a Colômbia, a Medellín, e esse avião, ele acaba não chegando ao seu destino. A perícia inicial identificou que houve uma imprudência do piloto, que também era proprietário da aeronave e da empresa de aviação que só tinha aquela aeronave. A imprudência foi de não colocar combustível suficiente, ou melhor, combustível reserva para qualquer imprevisto. Ele colocou exatamente o combustível suficiente, e só. O voo estava previsto para durar 4 horas e 22 minutos, e ele coloca combustível para exatamente 4 horas e 22 minutos, acreditando que tudo vai correr bem. Que mal poderia nos acontecer? Que imprevisto, que nada. Eu sou um piloto que tem muitos anos de experiência. Eu já sei como fazer isso até de olho fechado. Nem preciso olhar lá para baixo, eu olho para os instrumentos na aeronave e eu sei como pilotar. E acontece o imprevisto. Ele precisa fazer uma volta, um contorno, enquanto outra aeronave tem prioridade de aterrissagem, e esses minutos a mais são cruciais e vão determinar a queda da aeronave. Se fosse um carro que acabasse o combustível, ele pararia no meio do caminho, ou no embalo ainda o motorista conseguiria jogar para o acostamento. Mas se uma aeronave acaba o combustível, ele não para no ar e fica lá esperando um outro avião vir trazer combustível. Ele cai. A caminhada cristã, ela começa com um impulso inicial que você recebe quando o seu coração é despertado por fé em Jesus Cristo. E por um tempo você está olhando a cabeceira da pista, mas parece que você não sai do chão, sua vida não decola. Você fica fazendo voltas na pista, até que de repente você apruma em direção ao final da pista, e ainda vai gastar um tempo ganhando velocidade, queimando combustível, gastando energia, e está correndo, mas continua no solo. Até que de repente, a velocidade, ela é suficiente para sustentar suas asas e fazer você
levantar voo. Você alcança a altitude suficiente, onde chamam ali de voo de cruzeiro, onde você já não gasta mais tanta energia para se manter. Porém, o combustível em todo tempo será necessário. Para uma pessoa entregar a vida a Cristo, são muitas coisas que ela leva em consideração. O que a família vai pensar de mim? O que os amigos vão pensar? Vou ter que largar a cachaça, minha vida boêmia. Algumas coisas eu vou ter que colocar em xeque. Ele queima muita energia para tomar essa decisão. Mas quando ele aponta seus olhos para Cristo, e ele consegue compreender que Cristo é suficiente, todas as coisas começam a ficar para trás, ele começa a ganhar altitude. Mas há pessoas que esquecem de colocar combustível suficiente na sua jornada. Porque a vida cristã não é uma jornada de alguns minutos, nem de 4 horas e 22 minutos. É uma jornada que pode levar décadas. E a pergunta é: você tem combustível suficiente para completar a sua jornada? Você se precaveu com antecedência e calculou se vai ser suficiente o estilo de vida que hoje você leva para assegurar que você chegue ao destino, ou faltando poucos metros para aterrissar naquela pista de pouso lá no céu, teu avião comece estava ali pertinho. E aí? Como calcular o quanto de combustível eu preciso? Lá em Lucas, se eu não me engano é o capítulo 14, Jesus ele fala que um homem que vai para uma guerra precisa primeiro calcular se com 10.000 homens conseguirá vencer o que vem contra ele com 20.000. E aquele que vai começar a construir uma torre precisa calcular se a quantidade de tijolos é suficiente para terminar a obra. Porque senão, as pessoas vão passar depois e vão dizer: olha lá, que tolo. Fez tudo o que fez e no fim está aí. Tudo parado, a vida parou, vida com Deus parou. Os custos são altíssimos para se caminhar com Cristo. Mas a jornada vale a pena. O prêmio final vale a pena. A alegria da chegada compensará todo esforço. Chegar lá na glória e ver que com você estão as pessoas que você ama, a sua família que está hoje sentada aqui ao seu lado, dará aquele sentimento de satisfação. Valeu a pena esperar. Valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena cada luta que eu tive que passar e não abaixei a cabeça. Saul estava no final da sua jornada. Seus dias estavam chegando ao fim. Não só a sua carreira política como governante, mas a sua vida. E faltando poucos dias para ele ir para a eternidade, ele desobedece mais um mandamento de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, e que diz que alguém que serve a Deus não deve consultar uma necromante. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 diz assim:
quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme o costume e as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem fará passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Não consulte os mortos, não consulte os adivinhos, os feiticeiros, os prognosticadores, os horóscopos, as mega-sena que você tenta adivinhar que número vai sair, enfim. Não faça consultas. A consulta que você pode fazer é da previsão do tempo. Essa está liberada. Essa é baseada não em adivinhação, mas sim em um estudo científico. Eles utilizam alguns dados meteorológicos e conseguem calcular. Tem muitos elementos, umidade relativa do ar, enfim. Não sou especialista na área para lhe explicar, mas eles têm seus métodos científicos para poder fazer previsões futuras sobre o clima. Você sabe o dia que você vai morrer? E se você soubesse, quais seriam as providências que você tomaria uma semana antes? Faltando um dia, 24 horas. Faltando alguns minutos. Alguns viriam aqui para a igreja, ficariam aqui de joelhos esperando o Senhor chamar. Já para não ter risco, de errar na curva e se perder e não achar o caminho para o céu. Mas não é assim que acontece, não é verdade? Você não sabe o dia de amanhã. Essa necromante que Saul consultou, contrariando o mandamento de Deus, consultou alguém que diz que consulta os mortos para fazer prognósticos do futuro de alguém. E com base na fala desse ser que aparece, que se manifesta, entendendo Saul que era Samuel, porque ele mesmo não vê. Ele percebe que o ambiente muda. Ele percebe que há um ser, há uma presença naquele ambiente, mas a Bíblia deixa claro que ele não vê. Porque ele pergunta a essa mulher que diz que está vendo, para descrever como ele era. Ele não diz os detalhes, ele tem 1,90 de altura, ele tem a barba por aqui assim, olhos verdes. Não. Ele não dá os detalhes, ela dá aquela pincelada meio assim que genérica. Olha, ele parece um senhor já assim, mais de idade, cabelos brancos. Aí Saul se precipita, entendendo que era Samuel, continua fazendo as próximas perguntas. Em nenhum momento este ser declara, eu sou Samuel. E ainda que afirmasse, seria a palavra dele contra a palavra de Deus. Por que estou mencionando isso? Porque não é possível alguém que morreu voltar dentre os mortos. Não é possível alguém que está morto voltar a manifestar visivelmente seu espírito.
materializar uma imagem holográfica em 3D que você consiga visualmente perceber. Neste cenário, a única que conseguia e dizia que conseguia era essa médium. Mas Saul não vê, nem os homens que estão com ele. O interessante é que este relato bíblico, ele não é omitido. E ele cria margem para uma polêmica que vocês não têm ideia. Os próprios espíritas utilizam essa passagem bíblica para dizer que pode sim e é possível consultar os mortos, porque eles consultam, porque eles se manifestam sim, e nós temos experiências de pessoas que contam que viram o falecido. Quantos não gostariam de se encontrar com uma pessoa querida e que já partiu para a eternidade? Não teve a chance de se despedir, não teve talvez a chance de fazer as pazes. Pessoa que amava morreu e você estava brigado com ela. Ou não teve a oportunidade de dizer a essa pessoa: eu te amo. Então a necessidade do ser humano de ter uma chance, ainda que seja uma só chance, de se encontrar pela uma última vez com a pessoa que morreu, para se despedir apropriadamente. Quantos não dariam o dinheiro que têm para conseguir ter essa oportunidade? É por isso que até hoje existem quem consulta os mortos. Porém, é uma prática que a Bíblia deixa claro: Deus abomina. E Deus não se preocupa em tentar explicar por que Ele abomina. Se é pelo simples fato de que abrimos um portal dimensional entre o reino da matéria e o mundo espiritual, Ele não diz se isso é possível. Ele apenas diz: não faça. Porque quando você abre o portal, pode passar qualquer ser de lá para cá. E pode passar para essa dimensão alguém que você não esperava vir para cá. Porque certamente Deus fala assim: os mortos não voltarão a esta vida. Isso fica evidente em Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a passagem do rico e Lázaro. Morre o rico e vai para o inferno. Morre Lázaro, é acolhido no seio de Abraão. Havia um abismo entre eles. E um não conseguia passar daqui para lá e nem de lá para cá. E o rico, aqui na terra foi rico, lá é um miserável. Queimando no fogo, a Bíblia diz em Lucas 16, que ele grita: Pai Abraão, tem misericórdia. Manda Lázaro vir aqui. Como se Abraão, porque foi um nome muito conhecido em Israel, um homem muito respeitado, porque foi o patriarca, tivesse superpoderes depois de mortos. Não, ele vai conseguir fazer assim, Lázaro flutuar em cima do abismo, e vai assim, ou fazer um teletransporte, ele pum, some aqui, puf, aparece lá do outro lado. Superpoderes, virou um X-Men depois de morto. E Abraão, assim, com toda aquela humildade, aquela paciência dele, fala: puxa, querido, isso não é possível, eu não tenho esses superpoderes. Não é possível, tem um abismo, você não está vendo? Eu não tenho capacidade de fazer isso. E ainda que tivesse, não tenho a permissão de Deus. Deus nunca autorizou fazer isso. Então não é possível alguém que está no inferno ir para o céu e alguém que está no céu ir para o inferno. Fechou-se os olhos aqui na terra, entrou na dimensão espiritual após a morte, o destino já está selado. Na carta de Judas,
diz que no dia da morte de Moisés, os anjos de Deus disputavam com Lúcifer o direito sobre o corpo de Moisés. Até naquele filme Ghost, tem uma cena lá que um bandido morre, e daí vem uns anjos negros, maus, agarram ele, ele grita desesperado, e eles se afundam para dentro da terra, descendo para o inferno. Não é do nada que eles inventaram aquilo. No dia que a pessoa morre, certamente virá um anjo, ou um anjo de Deus, ou um anjo das trevas. Porque a pessoa não ficará uma alma penada perambulando por aí. Não. Seu destino estará traçado. A pergunta é: o seu combustível é suficiente para pousar no aeroporto do céu? Você se precaveu, se assegurou que a sua família entrou nessa aeronave e está com o destino e o plano de voo bem planejado para o combustível ser suficiente? Eu quero mostrar algumas passagens para você. Em 2º livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, logo depois que Davi cometeu o delito de adultério com Betseba, e por conta disso, o profeta Natã vem confrontá-lo, e a consequência desse pecado é que o filho que nasce dessa relação adoece e morre, ainda recém-nascido. E a Bíblia diz que Davi jejua, busca Deus, clama a Deus, implora a Deus pela vida da criança. Mas nasceu enferma e assim ficou, e assim morreu. E então, logo depois disso, Davi, não há o que fazer mais, morreu, é irreversível. Ele volta, tira o pano de saco, vai se banhar, se unge com óleo, se assenta à mesa e manda trazer a refeição, porque ele estava jejuando há vários dias, não tinha comido nada, e agora vai se alimentar. Os empregados de Davi ficam inquietos e assim não compreendem aquela atitude de Davi. Pergunto: Davi, agora que era para você estar em luto, chorando e se descabelando pela criança, mas enquanto a criança estava viva você fez isso, e agora que ela morre, parece que nada aconteceu? E Davi explica a razão. Ele explica a sua fé. E em 2 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele diz assim: porém agora a criança está morta, por que agora eu iria jejuar? O jejum ia trazer ela de volta? Não. E ele diz: poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até onde ela está, no mundo dos mortos, porém ela não voltará para mim. Outra passagem bíblica está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: ao homem, o homem está destinado a morrer uma única vez, não tem reencarnação, morre uma vez só, vindo depois disso, imediatamente após a morte, o juízo. A pessoa morre, abre-se um portal, e ela já tem o julgamento. Alguém bateu o martelo lá em cima, e os anjos já vêm fazer o serviço de transporte, ou para cima, ou para baixo. Não dá para ir em linha reta, continuar aqui na terra.
Provérbios, capítulo 9, nos traz uma instrução muito rica também. Provérbios 9, ou melhor, Eclesiastes, perdão. Eclesiastes, capítulo 9 e versículos 2, diz assim: tudo acontece igualmente com todos, e o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E este é o mal que em tudo quanto se faz debaixo do sol, e a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem. Depois, todos rumam aos mortos. Se você é rico, pobre, branco, amarelo, acontece igualmente a todos. Nós estamos aqui hoje. E nós temos inclusive a alegria de, em todo esse tempo de comunidade Carisma, não fizemos nenhum velório aqui ainda. 6 anos se passaram. Glória a Deus. Deus nos guardou todo esse tempo. Ninguém gosta de velório, nem o pastor de fazer velório. E já tive que fazer alguns, mas em outros lugares. Mas é terrível. Não só o clima, por causa da tristeza. Mas esse dia vai chegar, queridos. Com o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Às vezes, infelizmente, para um filho. E quando isso acontecer, como nós reagiremos? Nós observamos ontem, muito emocionados, a despedida dos familiares, de todos aqueles jogadores, as homenagens, as honrarias. Foi lindo, emocionante. Cid Moreira, lendo 1 Coríntios 13. Foi emocionante. Um dos velórios mais lindos que eu já vi. Com a guarda imperial do exército, empunhando suas lanças, fazendo aqueles passos quando o caixão passava. Coisa que príncipe recebe, chefes de estado quando morrem. Agora, é o melhor que se pode fazer por alguém que morre. As nossas orações por alguém que já morreu não alteram seu destino. Missa de 7º dia, com todo respeito e carinho, não muda o destino. A Bíblia não fala sobre purgatório. Ou alguém que foi muito ruim nessa vida, acende umas velas, que aí Abraão vem tirar ele daqui e levar para outro lugar melhor. A Bíblia não fala. Ah, como seria mais fácil para todo mundo se fosse assim. Como também seria injusto, não é verdade? Alguém que se esforçou, foi uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem aqui na terra, chega lá no céu e encontra justamente o cara que o maltratou a vida inteira. Só que tem um detalhe, queridos. O céu foi inaugurado com um criminoso, crucificado do lado de Jesus. Um deles zombou, o outro disse: por que você zomba? Ele é inocente. E aí olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se vira para ele, vê fé no coração dele. Ele entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele entendeu as palavras dele, que se ele disse
que Jesus tem um reino, é porque ele era rei. E que se Jesus tinha o poder de tirá-lo do mundo dos mortos e levá-lo para esse reino, é porque Jesus tinha. E Jesus confirma a fé que ele tinha. A fé dele é que Jesus tinha poder de levá-lo do mundo dos mortos ao céu. E Jesus confirma isso ao dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não importa se você resolveu botar combustível assim, quase chegando no aeroporto, ou umas décadas antes. O importante é que o combustível da fé tem que ser suficiente para você completar a viagem. Quais são as turbulências que você vai encontrar nessa viagem e que vão fazer você retroceder? Não, vi uma nuvem negra ali, vou voltar de onde eu saí. Vi que os crentes não eram tudo o que eu pensava, vou voltar para o mundo de onde eu saí. Não, queridos. Os nossos dias estão contados. Cada dia um dia mais perto de cruzar aquele portal. É um dia menos, um dia menos. E você está encurtando a distância. Você não está se afastando. Não tem para onde correr. Cada dia está mais perto de cruzar a linha de chegada. E aí? A Bíblia diz em Provérbios 9, continuando a leitura do texto, versículo 4 diz assim: porque aquele que está entre os vivos tem esperança. Morreu? A esperança ou irá se confirmar, ou a ausência da esperança irá revelar o que tem atrás da cortina da morte. A morte é o fim de tudo? Ou é a passagem para uma outra dimensão? A dimensão do Espírito. Os ateus dizem que acabou, viramos pó, nossa mente perece, nosso corpo perece, não existe mais nada. Porém, não só aqueles que professam a fé acreditam que há outra vida, como até a ciência está descobrindo indícios. A própria medicina. Quantos relatos de pessoas que o médico assinou no prontuário e despachou o atestado de óbito. E depois de algumas horas a pessoa retorna. Até depois de um dia a pessoa retorna. Está no velório, velando o falecido, e de repente os olhos se abrem. Quantos relatos? Clinicamente estava morto, o coração parou, o cérebro depois de 6 minutos, se voltar à vida, tem sequelas. Porque isso causa danos, lesões no cérebro. Irreversíveis. Se ficar sem oxigenação, que é produzido pela corrente sanguínea circulando o tempo todo, mantendo oxigenado o cérebro, para manter o cérebro vivo, depois de 6 minutos sem sangue circulando, já era. É irreversível. Tem umas enfermeiras aqui, né? Já deve ter visto algumas experiências, talvez próximas no hospital. Agora, como é possível voltar dentre os mortos? E alguns ainda dizem assim, que se encontraram com um ser glorioso, que disse assim: ainda não chegou a tua hora, pode voltar. E eles se lembram disso. Se lembram de o espírito se desprender do corpo, ficar flutuando, vendo os médicos fazendo a cirurgia ali no corpo, e ele, como se fosse sugado, vai se afastando daquela cena. Vê um túnel com uma luz. Por isso, né, falam da luz no fim do túnel. O que tem atrás daquela luz lá? Quando cruzar o túnel.
Portanto, vida após a morte já está cientificamente provado que existe. A fé bíblica explica o que existe após esta vida. A morte não é o fim de todas as coisas. É o encerramento de um ciclo na terra para se iniciar a eternidade em algum lugar. No céu, ou num lugar não tão agradável. Mas, Provérbios, Eclesiastes 9 diz assim: porque aos vivos, no verso 5, sabem que vão morrer, mas os mortos, o corpo, o cadáver, não sabe coisa nenhuma, nem tampouco tem qualquer recompensa, porque a sua memória se desfaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja já pereceram, e para sempre não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu refrigerante. Vamos para frente. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Esse vinho aqui era suco, tá? Desde que Noé resolveu deixar ele fermentar, deu problema. Deu BO. Esse vinho aqui era suco. Jesus tomava vinho. Você já viu ele embriagado? Não. Ah, mas Jesus tomava vinho, então faça os milagres que ele fazia, você está autorizado também a tomar o vinho que ele tomava. Vamos para frente. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas, todos os dias da tua vida passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto vier à tua mão, faze com todas as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há nada que você faça lá no além, que você projeta, estou pensando, agora que eu estou aqui, estou com mais tempo, né? Estou com muito tempo sobrando, pensando assim de fazer uns projetos, assim, investir, né, em construção imobiliária, ganhar mais um dinheiro lá na terra. Já era, filho. Não tem mais projeto. Não, vou estudar mais uns livros, né? Vou fazer mais um doutorado, mais uma faculdade lá na terra. Estou com tempo. Não dá mais. A Bíblia dá conselhos do que você deve fazer, e deve fazer em vida. Ama essa mulher, por mais chata que ela seja. Ama esse marido, mais ogro, né, que ele seja. Ora por ele para Deus transformar. Para o Espírito Santo entrar nesse coração, transformar a vida dele. Ama a mulher, varão que Deus te deu. Come com alegria o teu pão. Trabalha, e quando trabalhar não fica fazendo o corpo mole. Em todas as tuas forças, diz a Bíblia. Vou deixar tudo aqui na terra mesmo, para que ficar juntando? Não vou levar nada mesmo? Então, faz corpo mole. A Bíblia ensina que você deve ser pulso firme. Vai deixar para alguém herança? Ótimo. Vai assegurar continuidade da próxima geração. O equilíbrio na sociedade. Você vai deixar, sobretudo, um legado. Ensinamentos, pelo seu exemplo de vida. Quando você morrer, a única coisa que você leva é a sua reputação. O que é que vão falar a teu respeito à beira do caixão? Eis aí um grande homem, ele foi um pai amoroso, um esposo dedicado, um homem muito trabalhador. O que é que vão falar a teu respeito?
Já parou para pensar nisso? Não, ninguém para pensar nisso. Mas, para os vivos, diz a Bíblia, há esperança. Para a gente encerrar, eu queria ler um texto que está em Jó. Antes de Salmos, em Jó, capítulo de número 14. Jó 14. Diz assim, no verso 5: visto que os seus dias estão contados, e contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Verso 10: o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde ele está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não mais se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Agora no capítulo 19 de Jó também, versos 25, diz assim, 25 e 26, Jó 19, 25 e 26 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha a confissão de fé que Jó faz, muitos e muitos anos antes do Messias vir à terra. Ele já tinha a informação privilegiada de que o Messias viria. E ele relata e descreve aqui sua fé. Ele diz assim: eu sei que eu vou morrer, e estou sentindo que cada dia está mais perto. Aliás, ele estava enfermo, seu corpo minguando, cada dia mais enfermo. Ele achava, vou durar alguns dias no máximo. E ele aqui faz uma declaração de fé, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que Jó descreve aqui? Ele crê que o Messias morreria, mas se levantaria da terra, ressuscitaria dentre os mortos. E quando isso acontecesse, ele faz a segunda declaração de fé. Ele diz que quando Cristo ressuscitar dentre os mortos, verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele novamente, em minha carne verei novamente o Senhor. Ele acredita que seu corpo se desfaria em ossos dentro da sepultura, mas quando Cristo se levantar dentre os mortos, o corpo dele será tirado da terra, revestido novamente, e ele, com aqueles olhos que essa terra há de comer, novamente veria a Deus. Essa é a confissão de fé que Jó faz, quando nem o Novo Testamento ainda existia. E no Novo Testamento se confirma em inúmeras passagens, mas uma passagem é muito especial em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, diz o verso 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe qual é a glória da morte? É o fato de que ninguém escapa dela. E quando ela pega, ninguém se solta dela. Onde está, ó morte, a tua vitória? É o canto que o profeta entoa. Porque quando Cristo sai do reino dos mortos, cadê a glória da morte?
que batia no peito e dizia: ninguém escapa de mim quando eu pego. Cristo sai do reino dos mortos. E a Bíblia diz em Efésios 4, que subindo ao alto levou cativo o cativeiro, os que estavam no seio de Abraão, que aguardavam o Messias, entre eles Jó, que cria no Redentor, e que o Redentor estava vivo. Um morto não pode voltar ao mundo dos vivos, mas um vivo, Jesus Cristo, pode se manifestar no mundo dos vivos. Cristo pode se manifestar na minha e na sua vida, porque Ele não está mais dentro de uma sepultura. Ele vive, e Ele vive eternamente. E é por isso que sua voz ainda fala aos nossos corações, é por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, é o único livro que quando ela é lida, o seu autor está presente. Por isso essa palavra ela é viva e eficaz. E é por isso que eu te convido a se colocar de pé, para orarmos, para exaltarmos o nosso Redentor.